Olá pessoal, tudo bem? Após a nossa apresentação, vamos começar agora de verdade o nosso curso de administração pública. Então prepara aí o papel, a caneta, o seu caderninho, o seu material de anotação e sigamos firmes, vamos lá. Muito bem pessoal, deixa aí novamente meu e-mail, tá? Para você entrar em contato comigo, aí a gente possa bater esse papo, tá? Deixa aí o Facebook e o Instagram para você aí também, beleza? Então, me adiciona lá, vamos lá. Pessoal, então a administração pública, ela tem algumas características que são importantes na sua evolução, tá? Então, nós temos aí alguns fatos, isso aí como se a gente fosse uma linha do tempo, que a gente tem alguns fatos, algumas datas marcantes, que é muito importante para a gente entender como a administração pública está nos chamados dias atuais, beleza? Opa, aí. Então, como a administração está nos dias atuais, a gente precisa entender isso. Olha só, galera. Então, a gente primeiro passa na chamada República Velha, né? 1888, a gente tem aí, né, a proclamação da República, e aí a gente entra no período onde o Brasil inicia, dá seus primeiros passos acerca da sua gestão, da sua parte administrativa, tá? Realmente muito precário, você vai ver comigo que a situação era bem precária, era um modelo de baixo profissionalismo, era um modelo onde existia um conluio entre os governantes e os donos do poder econômico, tá? E em 1930, na década de 30, a gente tem a era Vargas, o Getúlio Vargas, né, que foi um presidente importantíssimo para a administração pública, porque ele muda esse modelo, muda não, né? Ele busca mudar esse modelo até então vigente, que era um modelo patrimonialista, muito de clientelismo, né? As pessoas ali trocando favores com os governantes, né? E aí a gente tem um processo de transição, de buscar abandonar esse modelo de administração pública, né, e introduzir um modelo mais racional, um modelo chamado de modelo racional legal, né, um modelo mais profissional de administração pública. Tá? 1945 a 64, a gente tem uma república populista, um período onde o Brasil dá um salto de administração bastante grande, principalmente aqui com Juscelino Kubitschek, que foi um presidente muito importante, né, em termos de administração pública. Tá? Ele traz uma ideia interessante que vai ser aperfeiçoada e colocada em prática, vamos dizer assim, lá pelo governo militar, que foi um governo bastante centralizador das decisões, né, do poder, dentro do poder executivo, ou seja, a divisão clássica de Estado entre três poderes. No governo militar, nós temos aí o enfraquecimento do poder legislativo, o fortalecimento do poder executivo, e com isso, né, com esse fortalecimento, com esses governos centralizadores, mais autoritários, ele pode executar ações, propor mudanças, executar mudanças dentro da administração pública de forma mais fácil. E foi até por esse modelo político centralizador que há um passo grande na administração pública para a modernidade, que é o modelo que está vigente nos dias atuais. E aí, em 84, a gente tem, né, a reabertura política, né, ou seja, o governo militar sai de cena, né, você tem aqui em 88, né, 1988, a Constituição Federal, que ela dá outro passo importante para a administração pública, né, como modelo institucionalizado, e você tem aí em 1995, né, um plano diretor de reforma do aparelhamento do Estado, que culmina, que dá o primeiro passo para o gerencialismo, que é outro modelo de administração pública, tá? Então você vê que o Estado brasileiro, em termos de administração, é um Estado bem moderno, né?
é um estado aqui que você tem cerca de quase 130 anos de administração pública, ou seja, um estado muito, uma criança em comparado com outros governos, né, em relação à sua experiência administrativa. Mas é com esse cenário, é com essas ideias que a gente vai iniciar o nosso curso, tá? Muito bem, pessoal. República Velha. Então, o que a gente tem? A gente inicia aí com a proclamação da República, né? Então, concentração na economia agrícola de exportação, fortalecendo a cafeicultura paulista. Galera, então o que a gente tem aqui? Ó? Olha só, o modelo econômico brasileiro que a gente tem nesse período aqui, favorece muito a presença dos chamados barões do café, tá? Então, o Brasil tinha uma política econômica focada quase que exclusivamente na exportação do café. Então, ou seja, você tinha aí, nesse primeiro período, um grupo de pessoas com um poder econômico altíssimo e um outro grupo de pessoas com poder político. Então, você tem duas camadas da sociedade que elas se unem, que é o poder econômico e é o poder político, tá? Essas duas camadas sociais, esses dois grupos da sociedade, eles formam uma elite dentro do Estado social brasileiro, que a gente vai chamar de elite patrimonialista. Um com o poder político e outro com o poder econômico. Buscando o quê? Favorecimentos pessoais. Então, o barão do café, ele tem dinheiro, mas ele não tem poder. O político tem poder, mas ele não tem dinheiro. Então, há uma troca de favores para que eles consigam permanecer nessa atual situação. Um com o seu poder político, o outro com o seu poder econômico, tendo influências nas decisões. Então, ou seja, o barão do café, ele financia, né, as ideias, os projetos do político, e em troca o político favorece, facilita, por exemplo, as negociações com esses chamados coronéis, né? Essa elite econômica, beleza? Então volta comigo aqui, ó. Muito bem, então você tem aqui uma burocracia aristocrática, né? Que era a elite da administração pública, que aqui nós temos, pessoal, nós temos aqui a elite política, né? Tá? A elite política de administração. Por outro lado, você tem aqui uma oligarquia cafeeira, que era o poder econômico. Poder político, de fato, né? Tá? Aqui a gente pode botar assim, que era o poder político, de fato. Por que poder político, de fato? Porque acabava que as decisões passavam por essa oligarquia cafeeira, essa oligarquia agrária. Né? Então, eles acabavam dominando o cenário político, né? Esses coronéis, né? Que tinham poder econômico, acabavam que decidiam. Mas havia essa simbiose entre os dois aí, e eles acabavam se misturando e tomando as decisões, certo? Então, essa união do poder econômico com a elite de administração pública, os políticos, né? Os governantes, a gente tem aí uma elite patrimonialista com uma relação de troca. E aí, pessoal, surge aqui para nós, né, uma relação do Estado chamado de clientelismo. Certo? O que era o clientelismo? Tá? A troca de favores, ou seja, o atendimento às necessidades através da relação de troca. Era uma troca, pessoal, que nem sempre era financeira, uma troca de apoio político, de apoio social, tá? Então, esse era o cenário vigente durante a República Velha, tá? Muito bem.
Então, desde 1889, a gente tem essa estrutura mais patrimonial, né? Mais focada no grupo de pessoas, tá? Mas aí, durante a Era Vargas, que tem início aqui na década de 30, o Brasil, ele busca, tem uma vontade, né, maior de expansão industrial. Eu lembro aqui, pessoal, que em 1929, tá? 1929, você tem a quebra da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa de Nova York é um fator importantíssimo porque ela acaba por enterrar de vez o modelo econômico de plantação de café agrícola, né, de exportação que o Brasil adotou até então. Então, a quebra da Bolsa de Nova York, né, a crise de 29, ela faz com que o Brasil busque saídas. E aí nós temos a expansão industrial. O Brasil começa a investir em outras áreas. O Brasil busca, né, deixar de ser um país estritamente agrário para ser um país mais urbano, mais industrializado, tá? Aí você tem a insatisfação dos militares. Por quê? Porque em na década de 40, tá? Década de 40, os militares foram para onde? Na Força Expedicionária Brasileira. Então o Brasil, ele vai para a guerra, Segunda Guerra Mundial, combater quem? Né? O ditador Benito Mussolini lá na Itália. Então os militares saem do Brasil, vão para o teatro de operações italiano, combate lá os italianos e os alemães, né, que era o nazismo e o fascismo, e voltam para o Brasil e se deparam com o quê? Com Vargas tendo um governo ditatorial que deu o golpe em 37. Eu vou botar até asterisco, porque é golpe, porque ele deu um golpe nele mesmo. Ele já era presidente eleito, ele dá um golpe de Estado, tá? Ele centraliza as decisões, né? E na década de 30, em 1937, né? Outorga a Constituição Federal de 37, conhecida como Constituição Polaca. Se você já estudou aí seu direito constitucional, centraliza suas decisões e os militares, quando voltam da guerra, eles encontram o quê? Um governo autoritário. Então eles vão para a Itália lutar contra um governo autoritário e chegam aqui e tem um governo autoritário. Então essa relação não agrada os militares, tá? O Brasil se vê numa situação de corrupção muito grande, né? Nós temos aqui um problema cultural muito grande, né? E o Brasil tem a corrupção como uma mancha impregnada na história da administração pública, né? Então você vê, ó, 1930, o Brasil falando já em combate à corrupção. Então esses fatores aí, ó, né, culminados, né, somados, a necessidade de organização da administração pública, né? O que seria essa necessidade de organização? É a profissionalização. Então o Estado precisa se profissionalizar, a gente precisa colocar nas funções chaves pessoas que são profissionais, que são conhecedoras das suas atividades, tá? Então é isso que acontece, né, nessa era aí, tá? E aí você tem o quê? O rompimento do Pacto de Minas Gerais, tá? Que é a política do café com leite, onde você tinha aqui, né, São Paulo e Minas Gerais alternando, tá, a presidência da República. E aí você tem um rompimento nessa época desse Pacto de Minas, onde na época ali, né, o Getúlio Vargas ele se une e quebra essa. Getúlio Vargas era gaúcho, para quem não sabe, tá? Ele quebra essa
essa dicotomia de Minas e São Paulo, com aliados de São Paulo e esse rompimento do Pacto de Minas, acaba pela chamada queda do patrimonialismo. Acaba por romper, tá? Acabar de vez com a política patrimonialista que a gente tinha na época, beleza? Mas eu estou falando tanto de patrimonialismo, né? O que é o patrimonialismo, né? Vamos ver então o que é esse modelo de administração pública importante? Olha só, o patrimonialismo, pessoal, é um modelo onde a sua principal característica é qual? Não há diferença entre o que é público e o que é privado. O que é isso? Nesse modelo de administração pública, o patrimônio público, a res pública, a coisa pública, ela é uma extensão do patrimônio do seu governante. Então é como assim, ó, fui lá, sou presidente da República, sou governador, sou prefeito. Os bens do Estado, os bens públicos, são utilizados a meu favor como se fossem meus. Então eu pego o carro oficial, ando a hora que eu quero, vou para onde que eu quero e não utilizo ele somente em serviço, como deveria ser, né? Os funcionários, os cargos públicos, né, que são de nomeação de minha responsabilidade, são utilizados para que eu consiga benefícios próprios, pessoais. Então, eu pego lá, eu tenho um cargo importante lá no Estado, eu falo assim, olha, quem me der mais apoio político, aquele cargo lá, eu vou conceder para quem for o meu maior apoiador, né? Então, os cargos públicos, desse modelo de patrimonialismo, eles são utilizados como moeda de troca. E aí você tem nepotismo, né, que é uma prática aí, infelizmente, muito adotada nos dias de hoje, que os políticos acabam nomeando seus parentes, né, a família acaba tomando posse da administração pública, né, quase que um reinado, uma monarquia, né, toda a família ali que manda, né, naquela região, naquele município, naquele estado, tá? Você tem a corrupção, você tem, não há respeito nenhum, não há diferenciação nenhuma entre o que é público e é privado, então você se corrompe e corrompe as pessoas. Então, um modelo que assim, é altamente destrutivo, favorece um determinado grupo de pessoas e a concepção moderna de Estado, né, que é moderna, que foi pensada lá pelos iluministas, que o Estado deveria existir, seria um monstro para atender as necessidades sociais, ele acaba atendendo as necessidades somente de um determinado grupo, que é o grupo que está lá no poder, tá? Então isso é o patrimonialismo, né? Essas são as principais características, tá? Guarde muito bem essa expressão. No patrimonialismo, não há diferença entre o que é público e o que é privado para o governante, tá? Tem que pensar na visão do governante, beleza? Vem para a tela aqui comigo. Então, vamos lá, patrimonialismo. Opa! Patrimonialismo. Não há distinção entre o que é público e o que é privado. Lembre-se muito bem disso, que isso vai fazer você acertar questões sobre patrimonialismo. Tá? Isso caracteriza o quê? O nepotismo. Nomeação. Deixa eu colocar outra cor aqui, né, para diferenciar. Nomeação de parentes. Ou seja, os parentes, né, os familiares, acabam por tomar conta dos cargos dentro do Estado. Corrupção, né, que é, poxa, se o patrimônio público é meu, então acaba correndo muita corrupção, né, muita situação onde há o beneficiamento, favorecimento. Vou até colocar aqui, né, favorecimentos pessoais. Favorecimentos pessoais, troca de favores, né? Aqui nós vamos colocar de novo, ó, clientelismo, tá? Sociedade baseada em relações pessoais, ó, troca de favores, né? Então, acaba que o quê? Se você só vai se dar bem na vida se você conhecer, é o que a gente brinca, né? De QI, né?
O que indica tá? A arbitrariedade nas decisões, por quê? Porque não há profissionalismo. Ora, se não há profissionalismo, as pessoas tomam as decisões conforme as suas próprias vontades, tá? Desorganização administrativa por causa o quê? Da falta de profissionalismo dentro da administração pública. Indicações políticas, né? Aqui, ó, os favores, né? O clientelismo, tá? Falta de profissionalismo no setor público. As pessoas eram indicadas politicamente, então não importa se você sabe ou não executar a função. Se você conhece alguém importante, você vai assumir a sua função pública por indicação. Então, pessoal, Getúlio Vargas, quando ele assume o governo, a expansão industrial, a insatisfação dos militares, a necessidade de organização, todo aquele cenário favorece o quê? Que ele apresente um novo modelo de administração pública para a sociedade. Que ele apresente um modelo de administração que combata tudo isso que está ocorrendo, tá? Que volte a administração pública para uma forma mais profissional, mais impessoal. Afinal de contas, o governante não pode se beneficiar da situação, ele tem que atender às necessidades da população, então ele tem que ser impessoal, ele tem que ser profissional. Então, quem tem que estar nas funções são as pessoas que conhecem das atividades e tem que ser formalizado, né, formalizada a conduta das pessoas que integram esse Estado, essa administração pública. Então, onde que a gente consegue encontrar um modelo de administração onde a gente consiga ter regras bem claras, procedimentos muito bem estabelecidos, as pessoas que atuem no Estado busquem a impessoalidade e o profissionalismo. A gente encontra esse modelo na chamada burocracia, né, que vem governo, tá, do escritório, bureau, né, que é um conceito lá que vem de escritório de administração, né. Então, a burocracia, o governo da administração é onde você tem uma proliferação de normas, de regras muito claras, muito bem estabelecidas, que Getúlio Vargas, com o cenário que ele tem ali durante o seu governo, favorece ele a implantação desse novo modelo de administração chamado de burocracia, tá bom? Vamos continuar aqui então. Então, olha só, ele estabeleceu o mecanismo de controle da crise econômica. Então, ele buscou controlar gastos públicos, ele buscou criar procedimentos rígidos relacionados ao gasto público, ok? Promoveu a racionalização burocrática, ou seja, buscou simplificar os meios, colocar tudo no papel, tá? E aí surgiu o DASP, tá? Então surge aqui para nós o DASP, o Departamento Administrativo do Serviço Público. Então isso tudo, esses fatos que vêm acontecendo no período Vargas, culminam, ou seja, chegam na criação do DASP. O que era o DASP? DASP é um órgão previsto na Constituição de 37 e criado em 30 de julho de 38. Alguns autores dizem que ele foi criado em 36, tá? Alguns dizem que ele foi criado em 36. Outros vão dizer que é 38. Então, não se apegue a esse detalhe de forma tão ipsis literi, tá?
na década de 30, é melhor a gente adotar que na década de 30 que ele foi criado. Então ele foi um órgão previsto, subordinado à presidência da República, ou seja, subordinado ao presidente diretamente, com o objetivo de aprofundar a reforma administrativa, destinada a organizar e racionalizar, né, o serviço público no país, iniciado antes por Getúlio Vargas. Gente, então o DASP, o que é o DASP, né? O DASP é como se fosse, pensem comigo, ele é como tipo um ministério do planejamento grandão, tá? É como se ele fosse um órgão com muito poder dentro da administração pública, tá? Onde ele tomava as rédeas da organização administrativa como um todo. Ou seja, esse DASP, ele cria regras, ele cria normas, mecanismos de controle, profissionalismo na administração pública. Então, ele é responsável por conduzir as ações necessárias para tentar romper com o patrimonialismo, acabar com o patrimonialismo e instituir uma administração pública racional, legal, profissional. Tá? Volta comigo aqui. Então, o que o DASP fez? Ingresso no serviço público mediante concurso. Viva o DASP! Graças ao DASP nós podemos ter o concurso público. Critérios gerais e uniformes para a classificação dos cargos. Então, como que eu vou classificar um cargo público? Existe um critério geral, uniforme, que identifica o que é cargo público, o que não é cargo público. Tá? Racionalização geral dos métodos. Aqui, ó, a gente pode resumir isso daqui, ó, com a seguinte expressão: controle de procedimentos. Controle de procedimentos. Organização e aperfeiçoamento da administração de pessoal e orçamentária. Então aqui, ó, como que a gente pode colocar aqui? Essa organização se dá através de normatização, tá? Que é uma característica nata da burocracia, tá? Padronização das compras. Então surge aqui, ó, primeiras regras de licitação, que é um assunto aqui muito estudado dentro do direito administrativo. Então o DASP, né, pessoal, ele traz aí muitas informações interessantes, tá? Pessoal, vamos ficando por aqui, já está dando aqui nosso tempo. Quando a gente voltar, a gente continua falando aqui, né, da nossa evolução da administração pública, beleza? Então não sai daí que já já a gente volta.